the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me. Saúdo a preciosa e amada igreja, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. A Escritura está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 29. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 29. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 9 aqui do nosso inário do cantor cristão, é o 326. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar. Ô lugar de refúgio. Meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dai-me a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio furacão. Outro amparo não achei, sem alento venho a ti. Se me negas, morrerei, voz da morte já ouvi.
Eu confio em teu amor e na tua compaixão. Ergue tua mão. Tudo que eu desejo das Cristo meu e muito mais. Dai-me força e tua paz, sempre tu comigo vais. O teu nome santo é, e eu injusto e fraco sou. Ponho em ti a minha fé, sei que em ti seguro estou. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte tu de todo bem, dai-me sempre de beber. Confortar minha alma vem, queira sempre me valer. Amém, Jesus, que maravilha. E agora o hino de número 8. A excelência do amor. Qual o adorno desta vida? É uma pergunta. É o amor, é o amor. Qual adorno desta vida? É o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor com suspeita não se alcança. Vero amor, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, muitas vezes a falsidade, muitas vezes a falsidade murcha e mata o amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Sentimentos orgulhosos não convém a criminosos, não convém a criminosos, salvos pelo amor. Ó cristão, aos teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor, deste amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama.
onde reina o amor. Amém. Glória a Deus. Amai-vos uns aos outros. E agora nós vamos interceder pelos pedidos de oração. Com muito amor em nossas orações, né? Como é dito, quando não é um dos nossos, não dói tanto. Mas o corpo de Cristo sofre quando uma partícula está sofrendo. Então oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de poder e misericórdia, levantamos as nossas mãos nesta hora, ó Pai, como um povo de fé que crê no seu santo e poderoso nome, ó Pai, e um poder muito grande por trás dessas mãos levantadas, ó Deus, que creem no poder do seu santo nome, para derrotar as doenças, para derrotar os espíritos malignos, para solucionar a todos os problemas, ó Pai amado. É o teu nome que usamos, é o poder, esta arma da fé que o Senhor tem nos dado em teu nome, ó Deus. E oramos, ó Pai, pelo encontro regional de pastores que se aproxima. Ó Deus, sê nos preparativos, Senhor. Abençoe mais e mais o pastor Adil de Souza Sena, Senhor. E que em cada reunião interna a tua vontade perfeita seja estabelecida ali, ó Pai. E a igreja seja abençoada, Senhor. Oramos pelas viagens de nosso pastor Cleomar. Oramos pelo povo de Israel, ó Pai, ao qual o Senhor já está para retornar para eles, Senhor. E também a sua noiva espalhada por esta terra, ao qual o Senhor já tem preparado, ó Pai, para recolher. Está chegando o grande dia de nosso encontro, Senhor, e nós lhe agradecemos por isso, Senhor Jesus. Lembrando também da minha esposa Cícera, que está enferma, Senhor, eu apresento a Ti em oração, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tal qual eu vos andei. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, tão quanto eu vos amei. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 29. É a escritura. Paz seja convosco. Que Deus continue nos abençoando. E assim cumprimentamos a todos os irmãos e a todo o povo de Deus. Pastor Maurício está nos visitando. Dá sua boa noite aqui. Bem-vindo. Boa noite com Jesus. Sou o pastor Maurício Oliveira, de Jandira, São Paulo. Eu também estive domingo com o pastor Adil, e hoje pela manhã, sabendo ele que eu estaria aqui, ele pediu para trazer Deus abençoe para o senhor, para toda a igreja, e ele falou que se desse, estaria também nos acompanhando aqui. Então, que Deus abençoe. Minha esposa também já foi apresentada. É muito bom. Eu estava vindo para cá, lembrando dos encontros quando teve aqui, e eu falei para minha esposa assim, falei, nossa, um dos melhores encontros que eu já vi foi aqui, né? E a gente tem boas recordações, né? E estou feliz de estar aqui, que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus recompense, e eu tenho certeza que nosso dia será completo,
com o que nós vamos ouvir. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe ele e sua esposa. E vamos ler a Bíblia aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a escritura que o irmão Brano usou, que nós estamos ouvindo nas sextas-feiras. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ouvimos um pouco e meditamos, e nós estamos no parágrafo 88. Nós vamos iniciar. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, que são muitos, e que o Senhor vivifica a Tua palavra em nossas almas. Com humildade de coração nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, somente crer.
Agora, essa manhã, o Senhor permitindo, pela ajuda e graça, tenho verdadeiramente um monte de perguntas aqui de Escrituras, mais exatamente. E agora, antes de nós abordarmos, acho que eu ouvi o clique dos gravadores sendo ligados ali dentro e nós vamos trazer a mensagem agora pela graça de Deus. Primeiro, uma palavra de oração. Senhor Jesus, falando com este corpo da igreja, que eles deveriam se manter unidos com a imutável mão de Deus, o absoluto deles, a palavra, advertindo-os, assim como Paulo advertiu o seu rebanho de que haveria lobos que entrariam. Tu és o mesmo Deus hoje, como fostes então, e esse inimigo é o mesmo. Que este companheirismo e vínculos de amor possam sempre existir entre estas pessoas em Cristo Jesus. Ajuda nesta manhã, Senhor, enquanto lemos a palavra, que o Espírito Santo possa revelá-la, que a igreja possa estar completamente firmada na fé que uma vez foi entregue aos santos para afirmá-los e possa, como tu deste a visão há uns 2 dias atrás para armazenar um alimento, verduras excelentes e de saudável aparência que eu vi na visão sendo armazenados aqui nesse tabernáculo, que hoje possamos receber um barril inteiro cheio disso. Concede, Senhor, um volume de fitas que ela possa revelar a Jesus Cristo para nós na hora em que vivemos, para nos dar força de sustento, a força espiritual para a tarefa que se apresenta adiante. Concede, Pai. Abençoa estes teus filhos. Eles são aqui nesta manhã de muitas partes diferentes da nação. Uma manhã quente e abafada. Contudo, sentimos a presença do Espírito Santo em tudo isto. Pensamos em John Wesley, Calvino, Senkin, Knox, Finney, muitos desses, até mesmo sem ventilador elétrico, onde as pessoas se assentavam nos corredores e a transpiração escorrendo pelas suas faces. As mulheres bem cobertas e vestidas sentadas nas audiências transpiravam até que suas roupas ficavam completamente encharcadas, ouvindo a palavra de Deus, alimentando suas almas. Agora sentimos, Senhor, que elas estão em repouso em algum lugar além, esperando a vinda do Senhor. Mantém-nos unidos, Pai. Deixa o Espírito Santo nos guiar e dirigir. Dá-nos longa vida de serviço para Ti. Dá-nos esta grande mensagem esta manhã que estamos esperando da Tua palavra, que ela possa ir a cada coração. Faze os lábios que falam, Senhor, falarem a verdade. Faz o coração que ouve ser fértil para receber a verdade, que ela possa tornar-se grandes árvores de vida eterna, para serem luzes brilhantes e epístolas lidas de todos os homens, que possam saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Faze-nos tão cheios de amor e do fruto do Espírito, até que outros homens e mulheres, meninos e meninas, possam ver os resultados da vida de Cristo ainda vivendo em nós depois de 2000 anos desde o grande evento. Concede, o Pai, para te honrar. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, desejo ler um pouco das Escrituras e espero que vocês tenham seus lápis e papéis e tudo prontos. Irmão Neville está sentado quieto. Só vou tirar meu paletó. Desculpem-me por tirar meu paletó, mas está muitíssimo quente aqui em cima. Agora quero que vocês virem para o livro de Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses.
Então, enquanto lemos, quero que vocês, quando forem para casa, leiam o capítulo inteiro de Colossenses destes. Porém, quero que vocês leiam nessa manhã comigo desde o 15, versículo 29, inclusive. E agora somente vejam tão pacientes o quanto puderem, pois sinto que nisto aqui, se Deus me ajudar, revelará e trará em sua mente todas estas outras coisas das quais eu tenho falado por através dos dias do tabernáculo, porque eu disse o que eu disse e porque eu fiz o que fiz. Esta é a razão. Agora, desde o 15º versículo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha as preeminências. Porque foi do agrado do Pai que fosse toda a plenitude nele habitada, que toda a plenitude nele habitasse. Deixe-me colocar um pouco de ênfase nisso novamente, no 19º versículo. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Observem onde foi essa reconciliação. A vós também, que nos outros tempos éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, aprováveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e vos não moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na carne cumpro o destinado, o resto das afeições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todo o século e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. E desejo ler esse versículo novamente. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Agora, para texto que desejo tomar dali, isto para texto, baseando-o na Bíblia inteira, porém, eu desejo que nós o intitulemos isto: Cristo é o mistério de Deus revelado.
Cristo sendo o mistério de Deus revelado. Agora, eu tomei por ordem como uma lição de escola dominical, de modo que todos pudéssemos ler juntos e ter este companheirismo juntos. Agora, o mistério oculto de Deus. Ele tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. E ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Porque, primeiro, não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então, em sua grande mente, ele desejava que estes atributos fossem expressos. E nele estava o amor. Nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador, nele havia de estar um Curador. E todos estes grandes atributos que vemos expressos, eles estavam em Deus. Deste modo, minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos, e então o adoraram, e isso o fez Deus. Ele começou dali, assim como em mensagens anteriores, eu tenho tentado explicar isso, analisar. E agora, então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na Terra. Não havia nada. Era tudo trevas, não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Ele, então, era Deus. Assim, como ele perguntou a Jó, onde estavas quando fundava o mundo? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Agora, onde estavas? Isso foi muito remoto, antes da terra. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como que isto tem se desenrolado até esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo? Aí então vocês entenderão claramente. Então, vejam vocês sobre, eu creio, o que está sendo feito. O grande mistério de Deus e como é um segredo. Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. Ele não revelou. Essa é a razão porque, sobre nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é mesmo o próprio Filho, não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. É um segredo, e essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever a vinda do Senhor. Essa é a coisa que ele não tem revelado ainda, como ele virá e quando. É uma boa coisa que ele não revele. Ele o tem mostrado, revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo, expressando qual é a grande meta de Deus, e agora neste último dia ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, vocês verão aqui nesta manhã o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e tem expressado. Portanto, vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isso e então tentar trazê-lo para as pessoas. E então, eu não tenho entrado em detalhes para tentar explicar isso, tal como Deus tem revelado a mim. Agora, se vocês desejam anotar, tenho tantos lugares aos quais desejo ler. E agora, no livro de São Lucas, capítulo 24 de São Lucas, encontramos que são 2 dos apóstolos a caminho de Emaús. E Jesus saiu por um momento depois da sua ressurreição e estavam a caminho de Emaús. Indo pelo caminho,
pensando e conversando e chorando devido à sua morte, e como eles o viram sofrer pelo que eles pensavam que não tinha absolutamente nenhum valor. Eles haviam tomado o seu Senhor e o crucificado, e eles estavam indo por ali chorando, e ele saiu da beira da estrada e começou a falar com eles sobre Cristo. Ele disse: ó, nécios e tardos para entender, não sabeis que todos os profetas e os salmos... Veja o que ele estava fazendo, identificando-se para esses apóstolos, que todos os profetas e todos os salmos e tudo era ele expresso. Estão vendo? Conheço um nome que me é precioso, o coração encanta mais e mais, o nome do meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro do meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo. Em outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida vem, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro do meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo. Em outro nome não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são, na chuva ou sol é sempre esplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro do meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo. Em outro nome não encontro luz. Em outro nome não encontro luz. Amém, graças a Deus. Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe. Vamos meditar aqui nesse parágrafo 102 em diante. E agora o mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Todos os mistérios de Deus, que Deus tinha antes do mundo começasse, Ele revelou para a sua noiva. Que maravilha, gente. E agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando, ia realizar. E ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Algo estava lá na mente profunda de Deus e ele queria realizar, ser expresso, expressar aquilo. Um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Porque primeiro não havia nem mesmo lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Nós adoramos o nosso Deus. Vamos adorar Ele. A razão dele ter nos feito foi para adorá-lo. Servi-lo é o motivo. Depois casar, trabalhar e assim por diante. Então, em sua grande mente, a grande mente, lá na mente infinita, como o profeta está dizendo, ser expresso. Agora, antes, na parte profunda da mente de Deus, lá na parte profunda da mente eterna de Deus. Então, sua grande mente, ele desejava que estes atributos fossem expressos, os atributos dele. E nele estava o amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador. Tudo são atributos de Deus, por isso que Ele deixou o mundo ficar desse jeito. Doença. Tudo para Ele manifestar o atributo. Quando você está doente, você falou, Senhor, manifesta o atributo de curador na minha vida, no meu corpo. Tudo é para expressar atributo dele, tudo que ele era, mas como a gente ia saber? Você sabe que ele é curador. Quantos já foram curados pela cura divina? Todos foram curados. Não existe cura a não ser cura divina. E não existe doença, toda doença é maligna. Às vezes fala assim, câncer benigno, câncer maligno. Eu vi um neurologista. Qual é o médico de câncer? É neurologista? Não, é urologista. Não sei. Tem um negócio assim. E ele falando assim, não existe doença benigna, boa. Existe a mais agressiva e menos agressiva. Mas toda doença é maligna. Câncer benigno, quer dizer, bom. Não existe câncer bom. Toda doença é maligna. Um doutor que não conhece da palavra fala nisso. Existe as mais agressivas e a menos agressiva. Mas ele, para manifestar, então, em sua grande mente, ele deseja
que estes atributos fossem expressos. E nele estava o amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o que era, o que há de vir, Ele é tudo. Jesus é tudo. Nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador, por isso que Ele permitiu a queda, para Ele manifestar o atributo de Salvador. Nele havia de estar um curador, e todos estes grandes atributos que nós já vemos expressos. Ele é o meu Salvador, porque um dia eu estava perdido. Ele não é o seu Salvador? Porque você estava perdido. Às vezes eu falo, fulano está perdido. Todo mundo já nasce perdido. Isso aí. Já nasce perdido. Se ele não for perdido, ele não é um filho. O filho precisa do Salvador. Eles estavam em Deus, os atributos dele. Deste modo, minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. E então eles o adoraram. E isso fez Deus. Então ele passou a ser chamado Deus. Até então ele era o Elohim, existente em si mesmo. Porque Deus quer dizer objeto de adoração. E ele começou dali, assim como em mensagens anteriores eu tenho tentado expressar isto, analisar isto. E agora então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Não havia nada, era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Ele então era Deus, os anjos adorando ele. E assim como ele perguntou a Jó, lá você vai ver lá ele perguntando a Jó, onde estava tu quando eu fundava o mundo? Veja, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam antes do mundo existir. Ele perguntou, onde estava tu quando eu fundava a terra? Nós já estávamos lá na mente de Deus, rejubilando. Antes que houvesse qualquer coisa, ele passou, o profeta diz, nós já estávamos lá na mente dele. Antes de anjo, arcanjo, nós já estávamos lá. Vê agora, onde estavas? Vem, isso foi muito remoto, antes da terra. Vamos lá, Jó 37, para nós ver. Isso que o profeta está mostrando. No livro de Jó, antes dos Salmos, Jó 37, Jó 38, verso 4 em diante. Onde estava
tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Nós já estamos rejubilando lá na mente eterna de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Lá antes, e agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. Foi numa escola dominical. O mistério escondido de Deus que Ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. Ele já está tudo na mente eterna. E como que isto tem se desenrolado bem até esta hora presente em que estamos vivendo. Tudo Deus viu antes da fundação do mundo. Ele é onisciente, Ele sabe do princípio ao fim, do fim ao princípio. Quantas pulgas viveria, em qual estação ela viveria, até a última, quantas vezes ela piscaria o olho, quanto de sebo cada uma ia produzir, e todas as juntas, cada grama, cada folha de árvore, tudo na mente eterna, tudo tem um propósito. Oh, Deus grande, Ele é tão grande, como Ele é grande. Tudo lá na parte profunda da mente eterna. Bem até esta hora presente em que estamos vivendo, estão vendo? Aí estão vocês, aí então vocês entenderão claramente então, veja vocês, sobre eu creio o que está sendo feito, o grande mistério de Deus de como é um segredo. Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não o entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque são sob nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo. É um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá. E quando ele virá, é uma boa coisa que ele não revele. Não. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia,
Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A maior, como o profeta disse, quando o 7º selo foi aberto. Você sabe qual é a revelação do 7º selo? O 7º selo não foi revelado. Não, mas está tão claro. Mont diz, quando ele foi revelado, é o dia e a hora que ninguém sabe. Foi revelado. Revelado é mostrado. Qual a revelação? É o dia e a hora que ninguém sabe. Está revelado. Tudo revelado. Vamos dizer, louvado seja o nome de Jesus. Quando o 7º selo foi revelado, é o dia revelado, é mostrado. É o dia e a hora que ninguém sabe. Graças a Deus. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha. Um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo. Olha, todos os atos dos crentes na Bíblia, tudo nessa Bíblia lá, Deus escreveu essa Bíblia. Todos os atos desses que estão aqui, são tipos, como diz o profeta. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, nestes últimos dias, Ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês haverão bem aqui nesta manhã o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expresso. O que estava lá na mente profunda, atrás da mente de Deus, na profundeza, Ele tem expressado. E nós temos sido revelados pela sua mensagem. Nós somos o povo mais importante do mundo, que ninguém não tem nem ideia, sabe? Nós sabemos, pela graça de Deus. Deus revelou através do 7º anjo. Portanto, vocês podem ver o grande significado de que tem sido conhecer isto e então tentar trazê-lo para as pessoas. Vem, e então vocês não. Eu não tenho entrado em detalhes para tentar explicar isto tal como Deus o tem revelado a mim. Agora, se vocês desejam anotar isto, eu tenho tantos lugares dos quais eu desejo ler. E agora no livro de São Lucas 24, capítulo de São Lucas, nós encontramos que são dois dos apóstolos a caminho de Emaús. E Jesus saiu por um momento, depois da sua ressurreição, e eles estavam a caminho de Emaús, indo pelo caminho, pensando e conversando e chorando devido à sua morte e de como eles ouviram sofrer pelo que eles pensavam que não tinha absolutamente nenhum valor. Eles haviam tomado o seu Senhor e o crucificaram. E eles estavam indo por ali chorando. E ele saiu da beira da estrada e começou a falar com eles sobre Cristo. Ele disse: ó nécio e tardos para entender, não sabeis que todos os profetas e os salmos, veja,
o que ele estava fazendo? Identificando-se para estes apóstolos, que todos os profetas e todos os salmos e tudo era ele expresso. Estão vendo? Tudo era ele se expressando nos salmos, se expressando na Bíblia. A Bíblia inteira é ele. O profeta disse: se você lê um versículo, uma palavra na Bíblia e não vê Cristo, volte e leia de novo, porque é ele expressado. Tudo é ele em tipo ali. Graças a Deus, só os eleitos sabem disso. Só os predestinados que conhecem que estava lá na mente profunda de Deus, hoje revelado para os seus filhos. Você está feliz com tudo isso? Nós temos toda a revelação do sétimo anjo, filho do homem. O Elias veio e expressou tudo para nós. É o povo mais revelado da terra. Conhece todos os mistérios. Deus revelou tudo. Não falta nada. E a nossa fé vai aumentando a cada dia que passa, ouvindo estas mensagens, até nós ser transformados, ser arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, para aquelas bodas do Cordeiro, depois voltar para o milênio, e assim toda a eternidade. Graças a Deus, vamos ficar de pé e louvar a Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos por todos os mistérios sendo revelados nesses últimos dias. Os atributos do Senhor, de Salvador, de Curador, de Pai, de Filho, de Espírito Santo. O Senhor queria expressar tudo. Esse grande mistério, o Senhor veio e revelou tudo para teus eleitos dos últimos dias. A conclusão do Velho, do Novo Testamento, como o profeta diz, a conclusão do Novo Testamento é a revelação. Louvado seja teu nome. Nós te louvamos por tudo isso. Muito obrigado. Se tiver alguém doente, expressa o atributo de curador, Pai. Cure, Senhor Jesus. O Senhor cura através da oração, através do remédio, através da cirurgia. Não importa o meio, o Senhor é o único curador. Se o Senhor não curar, tudo é em vão. Tudo falha, remédio falha, medicina falha. Se o Senhor não operar, em vão edifica os que trabalham. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam, em vão são os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não curar, em vão é o remédio, em vão é a cirurgia, em vão é tudo. Mas, Senhor, o Senhor curar, tudo tem o seu valor, tudo tem o significado, ó Deus. O Senhor usa meios, o Senhor usa o meio da oração, ou da imposição de mãos, seja lá o que for. Deus, cure, cada um expressa, Pai, o atributo de Salvador. Salva os perdidos. Quando entrar o último eleito, dar-se o rapto, que ele seja encontrado, porque o nosso desejo é de ir embora deste mundo. Tudo que está no céu, está escrito no céu, na terra, e em cada jornal, em cada noticiário. Este é o fim, esta é a hora, este é o fim.
este é o fim. E nós estamos felizes porque é o fim de todas as coisas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem nos levar para a glória eterna. Deixe-nos estar prontos para esta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, palmas para Jesus. Deus continue abençoando e mantendo essa unção sobre o nosso pastor Cleomar Borges. Abençoe também sua família, todo o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E enquanto é tocado, cantado ali um hino de saída, você cumprimenta o seu irmão, diga Deus abençoe, até o próximo culto. No olhar de Jesus, sinto paz. No olhar de Jesus, sinto amor. Seu olhar é mais puro que a linda flor, e é por isso que o olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meio olhar Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus vejo luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar, e é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou.
amor, com seu meigo olhar, ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia